E aí galera do canal Futeversal, estamos aqui para mais um react de mais um vídeo no canal de futebol. E o nome do vídeo é o resumão da janela de transferências da temporada 2025-2026, que é essa que a gente está agora, né? Está acontecendo agora. E é esse vídeo que eu vou fazer o react de hoje é do canal Eurofute, que é um canal que eu estou conhecendo agora, inclusive. Eu estava passeando aqui pelo YouTube, procurando um vídeo para fazer o react para vocês, né? Aí eu acabei como quem não quer nada, assim, totalmente despretensioso, né? Acabei vendo esse vídeo aqui, me chamou a atenção. E agora eu tô escolhi ele para fazer esse react para vocês aqui no canal. Contratações dos principais clubes das top ligas europeias, beleza? O chapéu que o Arsenal aplicou no Tottenham seria o momento mais humilhante dessa janela de transferências, ou o Tottenham no final das contas se deu bem? A janela de transferências para a temporada 25-26 fechou, então nesse vídeo a gente vai trazer um resumão das principais contratações dos principais clubes das top ligas europeias, beleza? Nos últimos anos parece que o Arsenal sempre estava a um passo de conseguir algo importante, mas não conseguia, então para essa janela eles tentaram investir pesado. O goleiro Kepa Arrizabalaga chegou para a reserva do gol, para a zaga de... O Kepa ele era do Chelsea, né? O Arsenal comprou o Kepa do Chelsea, né? Comprou o Madueke também do Chelsea. O Arsenal fez a feira essa temporada aí, comprou o Gyökeres também, né? No Sporting. Acho que foi a maior contratação da temporada do Arsenal, né? Vindo do Valência e depois de perder os seus volantes. Isso eu não conhecia, o Mosquera, que o Arsenal comprou do Valência. Antes titulares ali rolou uma reformulação completa. O Arsenal vendeu o Jorginho, né, pro Flamengo, vendeu na meiuca, o Zubimendi. Vendeu outro lá. Caramba, não tô lembrando. Chegando da Real Sociedade por 70 milhões de... Contratou o Zubimendi, né, da Real Sociedade, que ele se destacou na temporada passada na Liga Espanhola, né, na La Liga. Euros, e o seu reserva Norgard por pouco mais de 11. O Zubimendi é aquele volante bem técnico, né, para sair armando lá de trás, uma coisa que talvez faltava nesse time do Arteta. Mas a grande contratação, que vai ser lembrada por anos e anos e anos, e não tem como dar errado, é a chegada do gigantesco Donny Madueke. Exatamente, o meu, o nosso grande ídolo, Donny Madueke, chegou por 56 milhões de euros, né? Um roubo, um assalto à mão armada. E o Arsenal pagou esse valor, comprou o Madueke do Chelsea, né? À luz do dia, mas brincadeiras à parte, obviamente a grande contratação do Arsenal foi o sueco Viktor Gyökeres, que depois de destruir o Sporting, fazendo quase 100 gols em 2 anos com a camisa dos Leões, chega por uns 65 milhões de euros para ser o atacante que o Arsenal precisava. Talvez eles não... O Gyökeres foi disparado a melhor contratação do Arsenal para a temporada, né? Já vinha umas temporadas aí se destacando lá no Sporting, lá de Portugal. E agora o Arsenal desembolsou esse valor aí para contratar o Gyökeres, né? Não tinha um goleador tão confiável assim desde o tempo do Aubameyang, isso pegando leve, né? Porque... Teve o Aubameyang, né, que fez gol só lá no Arsenal. Fez gol pra caramba no Arsenal. Tinha o Giroud também antes, né? Bem antes do Aubameyang, né? Que o Arsenal comprou do Montpellier, da França. O Giroud fez o mesmo caminho do Madueke, né? Não, o caminho contrário do Madueke. O Giroud primeiro jogou no Arsenal, depois foi contratado pro Chelsea. Depois saiu do Arsenal pro Chelsea. O Madueke fez... O Madueke fez o caminho contrário. Ele foi contratado pelo Chelsea e depois transferiu para o Arsenal, agora nessa temporada. E assim como o Havertz também, né? Ele se destacou lá no Leverkusen, da Alemanha, né? Aí o Chelsea comprou ele e aí eles transferiram do Chelsea para o Arsenal.
E se for assim pra falar na real, mesmo talvez desde os tempos do Giroud ou do Van Persie. E a janela do Arsenal... Ainda tinha o Van Persie, né, lá atrás, bem antes do Giroud também, o Van Persie. Van Persie é clássico já, né? Van Persie é clássico já, é lenda do Arsenal. Né? E antes do Van Persie, o Thierry Henry também, né? Esse aí foi fora de série, esse aí foi o cara do Arsenal, né? Aquele título lá invicto, lá daquela temporada lá, 2003-2004, se não me falha a memória. O Henry foi o cara do Arsenal. A lenda indiscutível do Arsenal, o Thierry Henry. Já tava legal antes de rolar a treta suprema, porque o Arsenal queria o Eze, aí não rolou, aí o Eze tava quase assinando com o Tottenham, ele ligou lá pro Arsenal e falou, cara, por favor me contratem na real, e assim de última hora os Gunners deram o chapéu nos Spurs e contrataram então um novo camisa 10 por quase 70 milhões de euros. Um chapelaço pra cima do Tottenham, e isso aconteceria novamente, porque aparentemente os Spurs queriam contratar o zagueiro Nketiah por empréstimo, o Arsenal chegou e vral, no finalzinho da janela levou o cara, então realmente os comandados do Arteta vem mais forte do que nunca, hein? Mas o torcedor do Tottenham não precisa ficar... Com as contratações que o Arsenal fez, e o Arsenal que já vinha com um time forte, né? Foi vice-campeão 2 temporadas aí seguidas, né? E agora o Arsenal se credencia de novo, mais uma vez, para disputar o título dessa temporada, né? Do campeonato inglês. Primeiramente o Eze pro Arsenal. É bom, é o clube do coração dele, imagina ele jogar no rival, não seria a mesma coisa. E segundo que o Galão foi então atrás da sua quarta opção para Miluca e trouxe o Xavi Simons por cerca de 65 milhões de euros. É aquela... O Xavi Simons, ele foi meio que jogado de lado, né, no PSG, né? Aí ele se transferiu pro Leipzig. Aí se destacou no Leipzig, né? Foi convocado para a seleção da Holanda. E aí o Tottenham se interessou nele e contratou ele agora para essa temporada, o Xavi Simons. Coisa, o Eze é um jogador já mais pronto para a Premier League, porém o Xavi Simons é bem mais novo e parece ter um teto maior. Quem sabe ele não vinga de vez e se torna um dos melhores meias do mundo lá no Tottenham. Vai que, né? Sonhar é de graça. No caso, esse aí custou 65 milhões, esse sonho. O zagueiro Kevin Danso e o ponta Mathys Tel já estavam no clube e foram comprados em definitivo. O Tel uma compra bem esquisita, porque o empréstimo dele não foi muito bom, ele não mostrou todo o seu futebol ainda. E o Bayern, além de mandar o Tel, também mandou o volantão Palhinha pro Tottenham por empréstimo, uma contratação sinceramente monstra. Por 63 milhões. Chegou também o driblador e fortíssimo Kudus do West Ham pra ponta direita, além do Kolo Muani do PSG por empréstimo. Ele tava pra ir pra Juve e acabou no Totó da Massa. O Kolo Muani, ele tá no PSG, né? Ele foi emprestado pra Juventus. E agora ele foi contratado pelo Tottenham, né? Eu só lembro do Kolo Muani mais porque aquele gol que ele perdeu lá na final da Copa do Mundo, né? Que acho que foi mais mérito do Dibu Martins do que o erro, falha do Kolo Muani. E o que ele deu pra ele fazer, ele fez ali. Mas acho que foi mais mérito do Dibu Martins, né? Fez aquela defesaça lá na final da Copa lá. O chute do Kolo Muani. Aquela final de França e Argentina. Se vocês querem minha opinião, uma excelente janela, beleza? Pra ficar empolgado mesmo. Agora, a grande... O Tottenham foi uma baita janela mesmo. Agora a grande perda foi o Son, coreano. Que aí é mais por reta final de carreira, né? O Son já queria respirar novos ares, né? Aí se transferiu lá pra MLS. grande mexida no time, obviamente, foi a saída do ídolo, da lenda, Heung-min-Son. Merece uma estátua depois do título da Europa League, sem dúvida nenhuma, e foi lá ser feliz e encerrar sua carreira no LAFC, da MLS. Já meteu até um gol de falta digno de Hollywood, não tem jeito, esse cara nasceu pra brilhar. E falando em brilhar, a gente continua em Londres pra falar do time que mais contrata no planeta nos últimos anos, que é o Chelsea. Eles trouxeram o João Pedro agora no meio do Mundial de Clubes, né, por cerca de 63 milhões. E pra padronizar, todos os valores aqui estão em euros, mesmo as contratações que foram feitas em
Libras, beleza? E o JP estreia no Mundial contra o Palmeiras, mete aqueles 2 gols contra o Fluminense, vai pra final e faz um jogo brilhante, metendo gol contra o PSG. O começo dele no Chelsea é avassalador. O começo do João Pedro no Chelsea é avassalador. Estreou contra o Palmeiras, ajudou na classificação, naquela vitória lá de 2-1. Nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, né? Aí na semifinal ele jogou pelo Chelsea contra o Fluminense, né? O time que revelou ele, inclusive. Aí ele aplicou a lei do ex do Fluminense, né? Fez 2 gols no Fluminense. E aí na final ele participou daqueles 3-0 lá, né? Do Chelsea contra o PSG, né? Que deu o título pro Chelsea, né? Desse primeiro Mundial de Clubes que teve na história, né? Esse Super Mundial de Clubes, né? Sinceramente, acho que tem potencial pra... Foi uma baita contratação do Chelsea pro ataque, ó. O Chelsea que é bem carente, né, de atacante ultimamente aí, né? Atacante matador aí, ultimamente. Eu acho que o grande atacante que o Chelsea teve foi o Didier Drogba. Depois dele não vi nenhum assim grande atacante não que vestiu a camisa do Chelsea. Desde que o Drogba se aposentou. Teve lá o Aninho Torres, né, o Fernando Torres, que jogou junto com o Drogba, inclusive, foram campeão da Liga dos Campeões junto. Mas o Torres não se destacou tanto com o Didier Drogba. Inclusive o Torres foi muito criticado, né, na época, quando jogava pelo Chelsea lá. Aí teve até aquele meme lá no final do Mundial de Clubes, né, Intercontinental, que de 2012 agora, que o Chelsea perdeu a final pro Corinthians, né, de 1-0. Aí o Fernando Torres estava lá abraçado de braço cruzado, abraçado não, tava de braço cruzado olhando o time do Corinthians todo comemorando o título lá, né, do Mundial lá de 2012. 9 da seleção. A gente já se decepcionou tanto, né, com possíveis 9 da seleção, mas o JP tá aí e não tá de brincadeira. Outro brasileiro chegando no Chelsea é o Estevão. Esse joga muito, o Estevão joga muito, eu sou muito fã dele, ó. Revelado pelo Palmeiras, né, que tem uma baita de uma categoria de base, né. Tinha revelado o Endrick antes e tinha vendido o Endrick bem novo pro Real Madrid. E agora o Estevão, né, o Palmeiras revelou o Estevão. O Estevão fez gol contra o Chelsea, né, no Super Mundial de Clubes agora, no meio do ano. E antes disso já estava vendido pro Chelsea, né, bem novo também. E fez gol no que seria o futuro time dele, né, jogando pelo Palmeiras, né. Aquela derrota de 2-1 do Palmeiras pro Chelsea, né. O Estevão fez gol no futuro time dele, que seria o Chelsea, jogando pelo Palmeiras. Cerca de 34 milhões de euros mais bônus, né? Que já começou bastante bem e é uma das minhas apostas aí pra se destacar na temporada. E o Chelsea é Chelsea, eles deveriam contratar pouco, né? Então lá vem a lista. O atacante de leve veio lá depois de uma boa temporada pelo Ipswich e, como de costume, O dela porque tem bem sendo contestado aí ultimamente, né? Sendo bem contestado nesse começo de temporada aí pelo Chelsea, né? Mas vamos ver aí, tem tudo pra dar uma volta por cima, né? Tem muita temporada aí pela frente. Chegaram mais pontas, né? O Jamie Gittens do Borussia Dortmund, 50. Tem o Gittens também, né? O do Dortmund, né? Fez uma temporada aí brilhante aí na última temporada pelo Borussia Dortmund. E aí o Chelsea foi lá e contratou ele. 36 milhões de euros e, como punição do Flamengo, Manuel, que chegou também, o Garnacho do Manchester United, por cerca de 46 milhões. Como ele falou aqui, Borussia Dortmund por 56 milhões de euros e, como punição pela venda do Manuel, que chegou também, o Garnacho do Manchester United, por cerca... o Chelsea vendeu o Madueke, né, o Arsenal, né? E aí aplicou a mesma lei da contratação de time rival no Manchester United, né, contratando o Garnacho.
46 milhões, possivelmente para tomar o posto aí de jogador que causa raiva na torcida, né? E meus amigos, isso aqui é para ser um resumão, eu não tenho como me aprofundar em cada contratação e nem falar de todas, é literalmente impossível, até porque o Chelsea, por exemplo, vocês lembram que eles tinham uns 250 mil jogadores no elenco, né? Pois é, nessa janela eles venderam 14 atletas, juntando mais de 330 milhões de euros com essas vendas. Então é muita coisa para falar, mas assim, quando o assunto é vender jogador, o Chelsea dá aula. Não tem nenhum clube no mundo que faz isso melhor que eles, tá? E por falar em aula, chegou o momento do Manchester United, né? Que tomou aula de todo mundo na temporada passada, fez uma temporada tenebrosa. Foi. O Manchester United fez uma temporada horrorosa na temporada passada. Ficou lá embaixo, correndo o risco até de ser rebaixado para a Premier Championship, né? Série B da Inglaterra. Championship da Série B da Inglaterra, né? Foi para a final da Premier League na temporada passada, ou da Europa League, né? Junto com o Tottenham, perdeu lá, né? O Tottenham 1-0. O Tottenham foi outro time que fez uma temporada passada horrorosa na Premier League, né? Ficou ali por um triz de ser rebaixado, né? Demitiu até o técnico do time, que era o Postecoglou, né? E contratou um novo técnico agora. E o Manchester United manteve o Ben Amorim. E como é que faz para conseguir corrigir esse time nas mãos do Ben Amorim? Sai contratando uma palha atacante. Matheus Cunha vem do Wolverhampton por 74 milhões, o Embelbo do Brentford por 75 e o Sérgio para centroavância por 76. Mudaram o trio de ataque inteirinho e o Zirkzee, que até pouco tempo atrás era um novo reforço, né? Agora já ficou lá meio que escanteado. Enquanto o Sancho sai... O Zirkzee, ele foi escanteado, né? E pelo começo dessa temporada, esse trio de ataque aí promete para esse time do Manchester. Eles começaram aí como se estivesse jogando há um tempão no Manchester United aí. Fora a limpa que o United fez no elenco, né? Vendeu o Sancho, vendeu o Antony pro Betis, né? Vendeu o Garnacho pro Chelsea. No finalzinho pro Aston Villa por empréstimo, ele que parecia ser o futuro do clube quando foi contratado. Investiu pesado? Investiu. Contratou bons jogadores? Sim, com certeza. Vai resolver o problema? Tá com cara de que não. O Luke Shaw continuou como zagueiro, o Maguire, apesar do clube quando foi, que até pouco tempo atrás era um novo reforço, né? Agora já ficou lá meio escanteado. Enquanto o Sancho saiu no finalzinho pro Aston Villa por empréstimo, ele parecia ser o futuro do clube quando foi contratado. Investiu pesado? Investiu. Contratou bons jogadores? Sim, com certeza. Vai resolver o problema? Tá com cara de que não. O Luke Shaw continuou como zagueiro, o Maguire, apesar de mais elogiado recentemente, continua na zaga, e o time começa a temporada tomando 2 buchas do Grimsby Town e sendo eliminado dos caras da Copa da Liga. Eles estão na 4ª divisão. Mas pelo menos o show de pesadelos que tem sido a posição de goleiro talvez esteja resolvido. Não sei. Chegou o Seny Lamens do Royal Antwerp, um cara jovem vindo de uma liga menor e que já vai ser jogado numa fogueira, meu amigo. Se nos primeiros jogos ele falhar, aí vai ser complicado. A minha impressão é que vem pro Manchester United mais uma temporada. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a tenebrosa e no final dela, bem possivelmente, o Liverpool vai passar os caras no número de títulos da Premier League, né? E por falar em Liverpool, possivelmente... Uma coisa que ele não falou aí, mas que eu vou acrescentar, é que o United vendeu o Onana, né? Agora, recentemente, dessa última janela de transferência, vendeu o Onana pro Trabzonspor da Turquia. O Onana vinha sendo muito contestado, né, no gol do Manchester United, né? Aí agora o Manchester vendeu ele, o Onana pro Trabzonspor da Turquia. Vamos ver, né, como é que vai sair, né? Como é que vai se comportar esse novo time do Manchester United essa temporada, né? Eles fizeram a melhor janela
do planeta e não gastaram pouco, tá? Acho que os caras perceberam que o time já tá bom, se investir mais um pouquinho dá pra de repente ali se transformar na grande força atual do futebol inglês. E aí tivemos saídas importantes, né? Como o Alexander Arnold, o Luis Dias, o Harvey Elliott, que foi pro Aston Villa, e o Darwin Núñez, que foi pro Al Hilal. Mas as contratações foram todas de excelente nível, hein? Pra ter... E a saída mais que a gente lamenta bastante é a do Diogo Jota, né? Que infelizmente faleceu lá naquele acidente de carro, né? Uma saída pior possível, né? Na direita, o Frimpong retornando à Premier League por 40 milhões, ele que brilhou muito no Leverkusen. Pra lateral esquerda, o Kerkez por 46, vindo de uma excelente temporada no Bournemouth. O zagueiro promessa Leone, de 18 anos, além do jovem atacante Ekitike, vindo por 95 milhões de euros do Frankfurt. E o que era então a contratação mais cara da janela, o Florian Wirtz, craquinho toda a vida do Leverkusen e da seleção alemã, que entrou aí no top 10 de transferências mais caras da história. E claro, acho que foi a melhor contratação do Liverpool para a temporada, né? Essa daí do Wirtz, né? Foi disparada a melhor contratação do Liverpool para essa temporada. Que ele brilhou lá, né? Junto com o Frimpong também, que ele contratou, o Leverkusen. Ele brilhou aquele título lá histórico do Bayern Leverkusen lá no Campeonato Alemão na temporada retrasada, né? E eles brilharam de novo na temporada passada, lá naquele vice-campeonato do Campeonato Alemão, né? E na temporada retrasada eles brilharam também levaram o Leverkusen até a final da Europa League, perderam para a Atalanta, né? Para aquele show lá do Lookman, né? Depois de uma grande novela na janela de transferências, em que o Isak queria sair do Newcastle para o Liverpool, mas as negociações não estavam funcionando da melhor maneira, quando a janela estava prestes a fechar ali, os Reds finalmente conseguiram e quebraram o seu próprio recorde de transferências mais uma vez, pagando cerca de 144 milhões de euros pelo homem, que se bater algumas bonificações ali, pode se transformar no terceiro jogador mais caro da história, só atrás do Neymar e do Mbappé. A pressão vai ser grande para ele render, né? E o Newcastle já utilizou o dinheiro eu acho que o Wirtz junto com o Isak, né? Foram as grandes contratações do Liverpool essa temporada, né? Das várias que o Liverpool fez, né? Acho que eu não lembro assim da última vez que o Liverpool tinha contratado tanto assim pra temporada, igual o Liverpool fez pra essa temporada, né? Mas o time que já era muito bom, né, do Liverpool, agora melhorou mais ainda, né? Então acho que o Liverpool essa temporada é candidato não só a ganhar o campeonato inglês, mas também tudo que o Liverpool disputar, né? Liga dos Campeões. Tá com um time que já era muito bom, melhorou ainda mais, né? O time do Liverpool. Do Isak, né? Contratando o jovem Nick Voltemada lá do Stuttgart por 85 milhões e também trazendo o Vissa do Brentford. E a janela do Liverpool só não foi melhor porque teve um pequeno drama. O zagueiro Mark Gay do Crystal Palace estava fazendo os exames médicos já, estava tudo fechado, mas de última hora, na hora que a janela estava fechando. Esse atacante aí, o Voltemade, uma coisa assim. E eu vi que ele parece ser bem promissor. Eu vi ele jogando agora no jogo de ontem, do Newcastle contra o Wolverhampton na Premier League. E ele fez um gol, ele é bem promissor. Ele é alto, né? Ele tem força física, protege bem a bola. Eu vejo o estilo de jogo dele assim, um pouco parecido com o do Haaland, né? Ele faz a proteção, né? Para quem vem de trás finalizar. Faz a parede, né? O Crystal Palace não conseguiu contratar uma reposição e acabou falando, não, nada feito, negócio cancelado. Mas é impressionante como o Liverpool não gastava, a torcida ficava clamando por reforços ali, e aí de repente eles fazem uma janela em que gastaram cerca de... Eu não lembro se da última vez que o Liverpool fez tanta contratação assim pra temporada. E a torcida reclamava, né, que o time não gastava, não contratava. E tá aí, a resposta que o time deu pra torcida essa temporada, né?
Contratando aí muita gente aí pro time, né? Muitos jogadores aí pro elenco, né? Meio bilhão de euros. E fechando o Big Six, o Manchester City continua aí em plena reformulação, com os caras perdendo jogadores que marcaram uma era na equipe. Perderam o De Bruyne, né, pro Napoli, né? Perderam o Gundogan pro Galatasaray, né? Se não me engano. Né? Como além da Citizen Kevin De Bruyne, o Gundogan que saiu para Turquia. Galatasaray, o Gundogan foi pro Galatasaray. Ia, né, pro Galatasaray. E o Ederson, né? Tá confundindo o Galatasaray com o Fenerbahçe. É até um crime, né, se for falar isso lá na Turquia, né? Com a rivalidade ferrenha que tem o Galatasaray e o Fenerbahçe, né? O Gundogan foi pro Galatasaray, o De Bruyne foi pro Napoli e o Ederson saiu do City e foi pro Fenerbahçe. E o próprio Ederson que foi pro Fenerbahçe. E as contratações não foram poucas, né? Primeiramente o goleiro James Trafford, talvez achou que ia ser titular, mas deu ruim, porque o PSG quis se livrar do Donnarumma e o Manchester City foi lá e pegou. E foi lá e contratou o Donnarumma, né, do PSG. Uma jogada assim... Eu não sei não, uma jogada foi corajosa do City, né? Porque o Ederson já é consagrado, né? Goleiro de seleção, fez história com o Manchester City. E o Donnarumma agora que está começando a ganhar mais destaque, né? Ganhou a última Liga dos Campeões com o PSG. Foi uma jogada ousada do Manchester City, ó, contratar o Donnarumma pro gol. E por 30 pila só, Donnarumma no auge, 26 anos, possivelmente, provavelmente na verdade, o melhor goleiro do mundo na última temporada, foi chutado do Paris pelo Luiz Henrique e o City aproveitou, doideira, né? Também veio uma dupla de Ryans, White Nuri, lateral esquerdo ex-Wolverhampton, e o talentosíssimo Cherk, que por 36 milhões e meio foi possível. Que jogou muito no Mundial de Clubes, o Cherk. O Cherk jogou muito, ó. Acompanhei o time todo do Manchester City no Mundial de Clubes agora, Super Mundial, né? Teve no meio do ano. O Cherk jogou muito, ó. Jogou muita bola. Realmente é barganha nessa janela, porque o moleque é muito habilidoso. E também chegou o Reinders, vindo do Milan, que foi uma contra... O Reinders jogou bem também no Super Mundial. E o Manchester City contratou ele do Milan, né? Relação menos badalada, digamos assim, mas o cara é muito bom de bola e já estreou bem, inclusive. Mas não tem como a gente não falar do nosso querido Jack Grealish. Foi emprestado do City pro Everton e lá o cara chegou simplesmente com 4 assistências em 2 jogos. Quebraram-se as amarras de Pep Guardiola, o homem tá livre, feliz, contente, alegre e sorridente. E a gente falou do De Bruyne, né? Ele chegou lá no Napoli como agente livre e ele... ainda tinha o Jack Grealish, né? Que eu esqueci de falar, que ele mencionou bem aí no vídeo, né? Explicou bem que o City vendeu o Grealish pro Everton, né? Emprestou, vou até pesquisar bem se emprestou ou vendeu bem o Jack Grealish pro Everton. E começou pra valer essa temporada, né? O Grealish no Everton, né? Fazendo gol, dando assistência. Parece que devolveram o futebol pro homem. Devolveram o futebol pro Grealish. Pode não ser aquele mesmo De Bruyne do passado aí, mas certamente ainda é um jogador de qualidade extrema, inclusive estreou metendo gol. Mas agora a gente começa a falar dos times italianos e, cara, aqui tem é uma diferença absolutamente gigantesca do que a gente viu na Premier League pro que a gente vai ver na Itália e nas outras ligas, tá? Contratações de nomes muito menos badalados, por valores muito menores. No passado eles queriam criar aquela Superliga Europeia, lembra? Meio que ela já existe. Ela é a Premier League, que financeiramente está num patamar acima de todas as outras por muito. Mas vamos lá, a contratação mais cara do Napoli foi o zagueiro San Belkema do Bolonha por 31 milhões de euros, e também chegou aí o Noah Lang, vindo lá do PSV, esse sim o nome mais conhecido, né? Já foi até chamado de Neymar holandês. E
Pro ataque, o Napoli também trouxe o Højlund emprestado, ele que pelo United não deu tão certo, mas tinha voado na Atalantinha, então quem sabe não se recupera no campeonato italiano. E o centroavante grandalhão Lorenzo Luca, 2 metros de altura, vindo lá da Udinese. E não tem como a gente não falar da saída definitiva do Osimhen, que já estava no Galatasaray, mas agora foi comprado pelo time turco por cerca de 75 milhões de euros, não só quebrando. Teve a saída definitiva do Osimhen, né? Que foi emprestado temporada passada para o Galatasaray, e teve a saída do Kvaratskhelia, né? No meio da temporada passada, saiu do Napoli e foi pro PSG, que ajudou o PSG a mudar de patamar, né? E também a ganhar, né, o título da Liga dos Campeões, né? Por muito também o recorde de transferências do Campeonato Turco, mas também, cara, o Galatasaray gastando um valor que é 2 vezes maior do que a contratação mais cara do futebol italiano. A Itália tá ficando para trás, é muito perigoso esse ciclo aí do futebol italiano no momento. Chegamos no Milan então, que contratou aí o volante Ardon Jashari por 36 milhões de euros, e aquela que foi a transferência mais cara da janela na Itália, o Nkunku, vindo do Chelsea por cerca de 37 milhões, o que vocês podem ver que é metade do valor do Osimhen, né? E o Milan também contratou ele, um rabiotão da massa, que fechou porrada com um colega de equipe lá no Marselha e foi chutado também pela porta dos fundos. E assim como o Napoli... Para mim, o Milan fez contratações até boas, né? O Jashari, né? Teve agora o Nkunku, que o Milan comprou do Chelsea, né? Teve o Rabiot também, que o Milan comprou do Marselha, né? E para mim, a maior contratação que o Milan fez essa temporada, né? Que é o Modric, do Real Madrid. A principal contratação deles também é um veterano meio-campista que chegou de graça, Luka Modric, já aí com seus 40 anos, né? Ainda tem muita lenha para queimar, e se jogar metade do que sabe deve ser titular do Milan na temporada toda, né? Importante também sobre o Milan é que o Theo Hernandes... Total, tem nem dúvida. Se o Modric continuar jogando a bola que jogar no Real e no Milan, tem condição total de ser titular aí a temporada toda do time. Se transformar num dos melhores laterais do mundo por lá, caiu muito de produção, fez uma quantidade absurda de idiotices, a torcida não queria mais saber dele e ele foi pro Al-Hilal. Pro lugar dele veio o bom Estupinhan lá do Brighton. Vamos pra rival Inter de Milão, que na última temporada acabou tendo um ótimo time, mas que saiu de mãos abanando e perdeu o Inzaghi. As ações que o meu pai Luiz Barsi mais comprou ao longo deste ano são de um banco brasileiro que se... Então possivelmente precisava de uma reformulação, mas não é o que a gente viu, né? Se tu pegar a lista assim, de reforços da Inter, cara, é uma coisa um pouquinho triste. Tem alguns jovens ali interessantes, mas ninguém realmente brilha os olhos, né? Ou muda o time de patamar. Teve a chegada do Akanji por empréstimo, né? Um bom jogador ali. E a principal contratação foi o Luiz Henrique por 23 milhões, ele que já tinha estreado no Mundial de Clubes. 23 milhões é uma contratação aleatória do Sunderland hoje em dia. É um reserva do Nottingham Forest. Enfim, loucura completa, mas no finalzinho da janela a Inter ainda mandou o Pavard por empréstimo pro Marselha, com uma opção de compra bem barata. Essa aí muita gente ficou sem entender. O Pavard jogou bem na Inter, então por que sair assim meio que chutado e por tão barato? E a Juventus também é outra equipe gigantesca da Itália que não gastou muito, beleza? Eles fecharam em definitivo com o Nico Gonzalez e o Francisco Conceição, que já estavam no clube, né? O Nico inclusive já foi emprestado pro Atlético, mas as grandes novidades ficam aí sendo um empréstimo com obrigação de compra do Openda, vindo do RB Leipzig. Gosto muito desse jogador. O Openda joga muito, o Openda se destacou bastante aí no Leipzig, né? Nas últimas temporadas aí no campeonato alemão, né? Ganhou o título com o Leipzig, inclusive. E a Juventus se interessou por ele, contratou o Openda e agora ele estreou agora, né? No último jogo agora da Juventus pelo campeonato italiano, né? Contra a Inter de Milão. Aquela vitória lá histórica lá da Juventus agora, ontem, né? A Juventus ganhou de 4-3 da Inter de Milão lá
lá no estádio dela, né? Na casa dela. E do Jonathan David, que lá no Lille ficou metendo gol a rodo por várias temporadas e aterrissou de graça pra velha senhora. Sinceramente é uma barganha impressionante. Já começou metendo gol, creio eu que vai guardar bastante. Mas de resto, é uma janela bastante fraca dos italianos que, cara, eles estão ficando atrás até de Sunderland e Burnley da vida. Ele achou aí fraca, né? Na opinião dele. Eu não achei, não. Achei boa a janela. Achei até uma janela forte. O Napoli contratou o De Bruyne, o Milan contratou o Modric. Porque mais o que? De Bruyne e Modric são de vários times aí no mundo de contratação. E o Napoli foi lá e contratou o De Bruyne. O Milan contratou o Modric, contratou o Nkunku. A Juventus contratou o Openda, né? A Roma contratou o Gasperini da Atalanta lá, que fez várias temporadas boas na Atalanta. Ganhou até a Europa League pela Atalanta, o Gasperini. Então é pra abrir o olho. A Roma contratou o Wesley também no Flamengo, né? A lateral. Passando bem rapidinho pela Atalanta, eles têm aquela de contratar jogadores e depois revender pelo triplo no futuro, né? Foi o que eles fizeram com o Reteg, que saiu pro Al-Qadsiya por 68 milhões de euros. Aí a Atalanta contratou uns caras mais desconhecidos, mas eu destacaria ali o Kosunu, que tava lá no Leverkusen, e o Kamaldinho Sulemana, vindo do Southampton. Enquanto isso, o principal jogador, Lukman, disse que queria sair, tava pra sair, foi colocado à venda pra sair e ficou. Vamos ver se ele vai ficar tristão ou se vai voltar a jogar e ter um bom desempenho. Aí vocês viram que a janela na Itália não foi nada assim tão especial, mas mesmo assim foi a segunda liga que mais gastou no mundo, só atrás da Premier League. Então os caras ficaram até na frente da La Liga, por exemplo. Isso porque tirando o Atlético de Madrid, Também que a La Liga, né? O Campeonato Espanhol, só tem 3 times que mandam lá, né? O Atlético de Madrid, o Barcelona e o Real Madrid, né? O resto, perdão da expressão, é peixe pequeno perto desses 3, né? a Madrid, o patamar financeiro dos clubes lá tá bem fraco, né? O Real fez uma janela bem interessante, investindo em poucas peças mais certeiras, né? Trouxeram o Alexander Arnold naquela contratação que seria de graça, mas para poder chegar um pouquinho mais cedo e jogar o Mundial, eles pagaram 10 milhões de euros. E também contrataram o excelente zagueirão Hausen do Bournemouth por 62 milhões, a promessa Mastan Tuono do River por 45 e a volta do lateral Carreiras, que saiu de graça da base merengue, né? Se destacou no Benfica e foi recomprado por 50 milhões. Uma peça pontual aqui e ali que deixa o elenco mais forte ainda. Dá pro Xabi Alonso brincar, dá pra tirar bastante coisa desse time aí. E o detalhe, né, muito importante como curiosidade, é que o Nottingham Forest gastou mais que o Real Madrid nessa janela. Beleza? Sinal de mudança dos tempos, hein? Eu falei do Carreira. Desses aí eu destaco o Arnold, né, pra lateral, né? O Real Madrid tá carente nas últimas temporadas de lateral bom, né? Ele contratou o Alexander Arnold do Liverpool, né? Eu acho que foi a melhor contratação dessas todos aí que o Real fez para essa temporada. Né? Os benfiquistas se orgulhavam de falar que ele parou o Lamine Yamal, mas falando de Yamal e de Barça, o clube continua com problemas financeiros e o foco é mais em poder registrar os seus atletas do que contratar caras novos, né? Então as contratações... Do Barça eu destaco o Rashford, né? O ataque. Acho que foi a maior contratação do Barcelona para essa temporada, né? Foram poucas e modestas. Chegou o goleiro João Garcia por 25 milhões, a promessa Unibard, bem baratinho, e a principal aposta aí no empréstimo do Rashford, vindo do Manchester United, para tentar recuperar o seu futebol. Ele que tinha feito 6 meses muito bons no Aston Villa na reta final da última temporada, né? Talvez tenha... O interessante é que todos os 3 grandes da Espanha aí, o Atlético de Madrid, o Real Madrid e o Barcelona, todos eles estão em inglês no time, no elenco. O Atlético de Madrid tem o Gallagher, né? O Barcelona tem agora o Rashford e o Real Madrid o Alexander Arnold e o Bellingham. Chamado mais a atenção do Barça foi a saída meio que repentina do Inigo Martínez, que foi para o Al-Nassr, né? O time do Cristiano Ronaldo, né? Tinha se tornado peça fundamental da equipe na zaga, mas é aquela coisa, já estava veterano, podia ganhar uma grana absurda na Arábia Saudita, e o Barcelona, se tiver a oportunidade de abrir um pouquinho de espaço na folha salarial, vai abrir.
Então o Inigo, mesmo sendo titular na última campanha, foi-se embora. Já o Atlético de Madrid segue confiando no Simeone e deu para ele uma bela Inigo Martins foi vendido do Barcelona pro Al Nassr. Jogar bola lá, jogar junto com o Cristiano Ronaldo lá. estruturação do elenco, saindo caras como o Depou, jogando na posição de segurança do Messi no Inter Miami, Saúl e Samuel Lino foram pro Mengão e também foram embora aí o Reinildo, o Witzel, o Rodrigo Riquelme e o Correa. Eu acho que das saídas aí do Atlético de Madrid destaca o Depou, né? O principal saída do Atlético de Madrid. O Depou foi vendido do Atlético de Madrid pro Inter Miami, né? Pra jogar lá pra ser o segurança do Messi lá no Inter Miami também, né? Ele já é da seleção argentina, né? Agora foi ser segurança do Messi lá no Inter Miami. E de contratações, alguns nomes bem interessantes, né? Primeiramente o Thiago Almada, que veio do Botafogo, supostamente, porque na real ele já estava no Lyon. O Raspadori chegando do Napoli para ser reserva. O David Ranco do Feyenoord, que quase foi para a Arábia Saudita. A negociação dele melou e ele acabou no Atlético. Bom para ele. E a principal chegada ali, o meia Alex Baena, vindo do Vila Real por 42 milhões. Além, claro, do cara que é americano, brasileiro e italiano. Exatamente, o ex-internacional de Porto Alegre e ex-Betis, Johnny Cardoso, que chegou pra volância ali. Mas se o Atlético se reestruturou, imagina o Leverkusen, né, cara? Sinceramente, aquele... O Bayer Leverkusen sofreu um desmanche total, né? Daquele time lá, campeão lá, que tinha o Xabi Alonso como técnico, né? Desmanchou totalmente o time do Bayer Leverkusen, né? Foi aquele time campeão histórico, né, no campeonato alemão, há 2 temporadas, na temporada retrasada. Campeão invicto, né? Sofreu um desmanche total, perdeu muita gente, ó. Time que encantou o mundo, já foi quase todo pro ralo. O Wirtz e o Frimpong saíram pro Liverpool, né? O Xabi Alonso pro Real Madrid. Até o Xhaka saiu pra ir pro Sunderland. Até o goleirão, capitão veterano Radek foi pro Mônaco. O Boniface foi pro empréstimo pro Werder Bremen. E o Jonathan Tah foi pro Papa Títulos Bayern de Munique por quase nada. O Leverkusen contratou uma pá de jovens mais desconhecidos. Também caras como o Lucas Vazquez, que veio de graça, já veterano do Real Madrid. Eu acho que a maior contratação do Bayer Leverkusen para essa temporada foi o Lucas Vazquez, né, para lateral, que o Bayer Leverkusen comprou do Real Madrid. Os zagueiros Badé do Sevilha e o Guansá do Liverpool. E a grande contratação, o Tillman, que tinha se destacado muito no PSV e chegou para a Meiuca por 35 milhões. E aí o time tá assim, perdendo as peças mais importantes, reformulando completamente, né? E além de sair o Xabi Alonso, chegou o Erik ten Hag, num projetinho ali, de médio prazo, né? Contrato até 2027. Pois bem, se era para ficar 2 anos, ele ficou. Se liga só, B45, 90 dias, pensa no planner, pronto. Cada disciplina que vai estudar no dia. Ele ficou o quê? 2, 3 jogos e já foi demitido do Leverkusen já. Den Hag, coitado do Den Hag, hein? Rodadas e já foi demitido. É inacreditável, mas acho que a gente pode dizer tranquilamente que cerca de 1 ano e meio depois daquela temporada histórica do Leverkusen, que eles quase ganharam a tripleta invictos, o castelo foi completamente destruído. Agora é ver o que vai sobrar dessa equipe aí, né? Eu falei do Tillman do PSV, então dá um giro muito rápido pela Holanda, porque os caras também venderam o Noah Lang e o Bakayoko foi lá pro RB Leipzig. Então eles trocaram o ataque inteirinho por nomes mais desconhecidos, apostando, por exemplo, no ponta Van Bommel, filho daquele Van Bommel, e na promessa Paul Wanner, que veio lá do Bayern de Munique. O Feyenoord perdeu suas estrelas Milambo e Igor Paixão, mas pelo menos foi e contratou o artilheiro da Eredivisie na temporada passada, Hussein Stein, que veio lá do Twente por 10 milhões de euros. E outro time que está em meio tímido aí no mercado de transferências é o Ajax, que além de vender o Rato pro Chelsea lá, né, vendeu o Robbie pro Sunderland por 20 milhões de euros, depois de ter feito uma temporada absolutamente tenebrosa. A contratação mais cara deles para 25, 26 agora foi o Oscar Gluck, meia que veio lá do RB Salzburg. Mas tá, lembra? Divise na temporada passada, o Hussein Stein, que veio lá do Twente por 10 milhões de euros. E outro... Essas transferências aí do campeonato holandês, eu confesso que eu
não tá muito ligado não, porque eu não acompanho, não venho acompanhando muito ultimamente o campeonato holandês, né? Inclusive foi até uma sacada aí que ele fez eu ter, né, pra passar a acompanhar mais o campeonato holandês agora, daqui pra frente, que é o que eu vou fazer. O time que está em meio tímido aí no mercado de transferências é o Ajax, que além de vender o Rato pro Chelsea lá, né, vendeu o Robbie pro Sunderland por 20 milhões de euros, depois de ter feito uma temporada absolutamente tenebrosa. A contratação mais cara deles para 25, 26 agora foi o Oscar Luke, meia que veio lá do RB Salzburg. Mas tá, lembra que eu falei que o Jonathan Tah tinha saído do Leverkusen por quase nada? Então absolutamente tenebrosa. A contratação mais cara deles para 25, 26 agora foi o Oscar Luke, meia que veio lá do RB Salzburg. Mas tá, lembra que eu falei que o Jonathan Tah tinha saído do Leverkusen por quase nada? Então, é aquela mesma situação do Alexander Arnold, né? Ele ia de graça pro Bayern, porém, teve o Mundial de Clubes e aquela janela pré-mundial que bagunçou um pouco as coisas, né? Então, pro Bayern poder ter o Tah já no Mundial, eles pagaram uma taxinha de 2 milhões de euros, cara. Uma barganha completa e absoluta, né? E fora isso, eles gastaram também bastante dinheiro no Luiz Dias do Liverpool, 70 milhões de euros. Que pra mim foram as maiores contratações do Bayern de Munique pra temporada, né? Jonathan Tah pra zaga e o Luiz Dias pro ataque, né? Que o Bayern de Munique tava precisando, né, de um ponto assim, driblador. O Luiz Dias veio depois do Super Mundial de Clubes agora no meio do ano, né? Muito por causa da lesão do Musiala, né? Lá no jogo que ele jogou pro PSG, no Super Mundial de Clubes. Contratação que nesse futebol de transição que é a Bundesliga tem tudo pra deitar e rolar, né? Só que se o Bayern não precisou gastar com o Tah, eles acabaram levando uma facada no peito pela contratação do Nicolas Jackson. Cara, foi uma novela esquisita e bizarra, tá? Ele ia por empréstimo pro Bayern, né? Só que no meio do caminho, quando ele tava na Alemanha já, o Dilep do Chelsea machucou. Aí o Chelsea falou, não, a gente não pode ficar sem mais um atacante, cancela a negociação, volta Nicolas Jackson. Aí o Nicolas Jackson não queria voltar. Os clubes chegaram a um novo acordo por uma taxa de empréstimo maior ainda, que vai cair o queixo de vocês. O Bayern pagou pelo empréstimo de uma temporada do Nicolas Jackson quase 17 milhões de euros. Oh my! E com uma possível obrigação de compra batendo na casa de 65 milhões de euros. Com todo respeito ao nosso querido Nicolas Jackson, que é um bom jogador, apesar dos memes, tá? É um pacote que dá quase 85 milhões pelo Nicolas Jackson. Cara, o mercado de transferências voltou a não ter mais lógica. Não faz sentido. Foi uma novela nessa negociação aí do Bayern de Munique com o Chelsea para contratar o Nicolas Jackson, né? Mas eu não sabia dessa reviravolta aí no final, né? Que o Bayern de Munique contratou por empréstimo, né? Estava contratando o Nicolas Jackson por empréstimo do Chelsea, né? Que bom que o Bayern de Munique conseguiu no final, né? Porque eu tinha virado uma novela nessa negociação aí com o Nicolas Jackson, né? O pessoal tá até falando que vai ser que é o Choupo-Moting 2.0, né? Ainda mais que o Bayern não queria pagar mais ou menos a mesma coisa para ter o Voltemada. Olha, sinceramente, eu espero que o Nicolas Jackson dê muito certo lá como reserva do Kane. Caso contrário, essa transferência vai ser uma piada. Mas ó, também não tem como a gente não falar de ídolos do Bayern de Munique que saíram, né? Primeiramente o Coman, O Coman foi pro Galatasaray, né? Se não me engano. E o Thomas Müller foi para os Estados Unidos também, jogar lá nos Estados Unidos. Fez o gol do título da Champions em 2020, tá marcado na história, foi para a Arábia Saudita. Não, desculpa, foi para a Arábia Saudita. Foi para o Nasr jogar lá com o Cristiano Ronaldo, tá? Lenda absoluta dos bárbaros foi terminar sua carreira feliz e contente lá no Canadá. Já o maior de todos Canadá, ele foi pro Canadá. Perdeu o Eric Dyer também, né? Bayern de Munique. O Eric Dyer
saiu pro Mônaco. Onde, olha só que doideira, né? Possivelmente vai jogar com Pogba e Ansu Fati. Que time, hein? Os caras estão chegando fortíssimos pra ter... O Mônaco montou tá montando um timaço aí pra essa temporada aí, né? Tinha contratado o Ansu Fati, né, do Barcelona, tinha contratado o Pogba e contratou o Eric Dyer, né, do Bayern de Munique. O time do Mônaco veio forte para brigar por título aí essa temporada. Brigar pelo campeonato francês com o PSG também, né? Porque a supremacia que o PSG vem tendo nas últimas temporadas aí no campeonato francês é absurda, né? Temporada 19-20. Enquanto isso, o Borussia Dortmund, vocês sabem, né, vendem bem seus destaques aí e trazem promessas para o futuro. Então eles fecharam com o Chukwuemeka e com o Fábio Silva, mas o mais interessante foi a contratação altíssimos para a temporada 19-20. Enquanto isso, o Borussia Dortmund, vocês sabem, né, vendem bem seus destaques aí e trazem promessas para o futuro. Então eles fecharam com o Chukwuemeka e com o Fábio Silva, mas o mais interessante foi a contratação e Ansu Fati. Que time, hein? Os caras estão chegando fortíssimos para a temporada 19-20. Enquanto isso, o Borussia Dortmund, vocês sabem, né, vendem bem seus destaques aí e trazem promessas para o futuro. Então eles fecharam com o Chukwuemeka e com o Fábio Silva, mas o mais interessante foi a contratação do Joe da 19-20. Enquanto isso, o Borussia Dortmund, vocês sabem, né, vendem bem seus destaques aí e trazem promessas para o futuro. Então eles fecharam com o Chukwuemeka e com o Fábio Silva, mas o mais interessante foi a contratação do Jobe Bellingham, irmão mais velho do Jude Bellingham, que por 30 milhões de euros já vai jogar com Pogba e Ansu Fati. Que time, hein? Os caras estão chegando fortíssimos para a temporada 19-20. Enquanto isso, o Borussia Dortmund, vocês sabem, né, vendem bem seus destaques aí e trazem promessas para o futuro. Então eles fecharam com o Chukwuemeka e com o Fábio Silva, mas o mais interessante foi a contratação do Jobe Bellingham, irmão mais velho do Jude Bellingham, que por 30 milhões de euros já está trilhando a sua própria caminhada ali e tem um baita potencial no meio campo, então vamos ficar de olho. Agora vamos para o PSG, que está naquela famosa... O Jobe Bellingham jogou até bem, né, esse Mundial de Clubes aí, né? Jogando já pelo Borussia Dortmund, né? Jogou bem, né? Achei que o Joe Bellingham jogou bem esse último Mundial de Clubes. A frase de time que tá mexendo não se ganha, eles já estão todos azeitadinhos ali, não tem por que fazer muitas mudanças, né? Então eles estão acostumados a contratar muitos jogadores, mas não foi o que aconteceu dessa vez. Pontualmente eles foram atrás do goleiro Lucas Chevalier por 40 milhões do Lille, já tomou a vaga do Donnarumma antes mesmo do Donnarumma sair, né? E o zagueiro Elias Zabarni do Bournemouth por 63 milhões. Então mais uma janela aí sem grandes estrelas, né, com contratações mais cirúrgicas, digamos assim, e o foco vai ser manter o time. Contratação mais cirúrgica e mais modesta no PSG para essa temporada. Mas acho que o foco principal do PSG para essa temporada é manter o time, né? O time super campeão na temporada passada, né, ganhou a Copa da França, Campeonato Francês e a Liga dos Campeões, né? E foi finalista do Super Mundial de Clubes agora no meio do ano, né? Tá voando, manter os caras jogando daquele jeito, aquele meio campo absurdo lá com o Vitinha, com o João Neves que já fez 2 gols de bicicleta no mesmo jogo nessa temporada, veremos o que vai ser, beleza? E já que estamos falando de português, chegamos no campeonato Tuga e o Sporting teve a duríssima, porém já esperada a saída do Gyökeres, né? E pro lugar dele contrataram o Luis Soares. Exatamente, o Luizito vem lá do Inter, mas... não é o Luis Soares, é outro, colombiano Luis Soares, vindo do Almeria por cerca de 22 milhões. Resta saber se ele vai meter gol a rodo também e ganhar uma camisa. Aqui no meu cenário, quem sabe, né? Daqui um ano tá a camisa do Luis Soares aqui, 130 gols. 73% de desconto para estudar no concurso público que você quiser. Não é pegadinha não, 73% de desconto. Agora, surpreendente é que saiu também o Gyökeresinho, né? Que eu achava que ia ser saiu o Gyökeres e o reserva dele, né? O Harder, né? Saiu também. O substituto do Gyökeres elogiei o Sporting por causa desse planejamento, mas o fato é que o Konrad Harder nem teve tempo de virar titular do Sporting e já foi vendido pro RB Leipzig. Então é duro, né? E também o Sporting contratou 2 caras vindo do Panathinaikos. Um é o Ioannidis, né? O grego lá.
O lateral Vagianides e o centroavante Ioannidis. Os dois são gregos, né? O Vagianides e o Ioannidis, né? E vieram do futebol grego lá, do time do Panathinaikos. O Sport contratou ele de lá. Não conheço muito sobre eles, tomara que sejam contratações acertadas. O Benfica também fez uma janela um pouco modesta e apostou um pouco na reformulação do elenco. Vários caras que foram importantes na última temporada em tempos recentes foram embora, como o Kokçu e o Artur Koglu, que voltaram para a Turquia. O Di Maria tinha ido embora para o Rosário Central, né? O Carreiras foi para o Real Madrid e até o Florentino, que foi titular por muito tempo no meio campo ali, acabou saindo para o Burnley. Olha que loucura, titular do Benfica na última temporada vai jogar no Burnley. É loucura essa timeline que a gente tá vivendo, né? Os encarnados trouxeram nomes mais desconhecidos que quem sabe daqui pra dentro. E que pra mim o principal deles foi o Richard Rios, né? O Benfica contratou do Palmeiras. Foi a principal contratação do Benfica para essa temporada, né? Temporada ou duas não estão saindo por 5 vezes mais, né? Como o atacante Franjo Ivanovic do Union Saint-Gilloise e o principal nome, com certeza, o Richard Rios, que chegou por cerca de 27 milhões de euros no Palmeiras e é muito bom de bola, já começou bem pelo Benfica, inclusive. Chegamos no Porto, onde eles contrataram o Gabri Veiga, aquele garoto que tinha se destacado no Celta e ao invés de ir para Arsenal e Napoli foi jogar na Arábia Saudita, né? Fez uma grana lá e agora volta para jogar no primeiro nível europeu, enquanto a contratação mais cara foi o meia jovenzinho Victor Froholt, de 19 anos, que custou 20 milhões de euros, mas é melhor. E a contratação mais surpresa, né, dessa temporada foi o Luuk de Jong, né? O ataque lá do Porto. Segurar as expectativas sobre ele, tá? O Porto também tem uma das transferências mais inusitadas da janela, porque, cara, hoje em dia toda transferência vaza, tem rumor, o Fabrício Romano fica lá alimentando a fogueira. E que é a transferência do Luuk de Jong pro Porto, né? Do PSV pro Porto. Acho que ele tava no PSV na última temporada, né? E o Porto contratou ele do PSV. E aí ninguém tava esperando essa contratação. Ele foi apresentado lá na hora da apresentação do time pra temporada, né? Dentro do estádio, na frente da torcida lá do Porto. E aí o Luuk de Jong saiu, né? Pra apresentação na frente da torcida e ninguém tava esperando. E aí virou até meme, né? A reação dos torcedores quando viram que o Porto tinha contratado o Luuk de Jong, né? Na temporada. Dos boatos, etc. Fica dando spoiler do que vai acontecer, mas o Luuk de Jong chegou vindo do PSV do nada. Até os companheiros do Porto ficaram surpresos, eles não sabiam que o cara estava chegando. O Porto usou uma técnica de registrar ele para os exames médicos como se fosse um jogador de handebol, e assim nem a imprensa percebeu. E aí do nada, Luuk de Jong, jogador do Porto. E vai meter gol, hein? Agora, pra mim, especificamente, tá? A maior contratação do Porto para essa janela foi não se desfazer do Rodrigo Mora. Esse guri é um craquinho absoluto. E o técnico Farioli aparentemente vê ele como reserva, mesmo ele tendo feito uma reta final de temporada brutal em 2024-25. E me parece que seria um erro pro Porto e pra ele ter aceitado essa proposta do Al Ittihad, né? Ainda bem que ele ficou. Rapaziada, a gente passou por 20 e poucos clubes aqui. E ainda... Eu assisti os jogos do Porto, né, na temporada passada, no Campeonato Português e no Super Mundial de Clubes, né? Realmente o Rodrigo Mora joga muito. O Porto fez bem em ter mantido ele no elenco nessa temporada. Faltaram falar de várias transferências, é óbvio. A Liga Turca tá ficando cada vez mais forte, contratando nomes muito grandes, né? A gente falou aí de Ederson, de Gundogan, Osimhen, o Leroy Sané também saiu do Bayern lá pro Galatasaray. E teve até o John Duran, lembra dele, que foi pra Arábia Saudita para jogar com o Cristiano Ronaldo no comecinho de 2025, mas deu tudo errado pra ele e já voltou pro futebol europeu pra jogar no Fener. E claro, por falar de Arábia Saudita, os sauditas também contrataram o João Félix, que tava indo pro Benfica e de última hora foi para o Nasser jogar com o Robozão também. Um jogador extremamente talentoso, mas que parece ter tomado caminhos meio errados na carreira. A gente fez um vídeo só sobre o João Félix, um vídeo da série Joias Perdidas, que eu levanto o questionamento, na real, ele é uma joia perdida ou dá para ele meter um Dembélé no futuro, né? Vale a pena assistir se você não viu ainda. Já pensou terminar 2025 aprovado no curso?
O Grant tem a chave de acesso para você chegar. Então é isso, galera. Ele falou aí de várias contratações que teve, né? Foi uma janela de transferência bem movimentada, a janela de transferência dessa temporada, né? Como já tinha sido a do começo da temporada passada, né? Com o Mbappé indo pro Real Madrid, fazendo aquele movimento lá do PSG pro Real Madrid. E aí, algumas negociações aqui que eu confesso que eu, sendo bem sincero, eu nem sabia o que tinha acontecido. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com todas as pessoas que você gosta, aí, seus amigos, seus parentes. Deixa o like, né? Ativa o sininho para você sempre estar recebendo notificação de vídeo novo toda vez que eu postar aqui no canal vídeo novo. E deixa nos comentários qual a contratação que você mais gostou de algum time que algum time fez para essa temporada. Beleza, família? Valeu, galera!